E aí, igreja querida, nesse painel a gente vai ter o privilégio de conversar com o Ricardo Costa, que é pastor e plantador da Igreja Presbiteriana de Vinhedo. Aí eu vou falar, você me corrige se tiver alguma coisa errada, tá? Ele também é mestre em missiologia, ele é diretor de treinamento da MPC do Brasil e também é professor do Seminário Presbiteriano do Sul. Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente, que Deus te abençoe muito nessa conversa que a gente vai ter, tá bom? Bom, amém. Muito bom poder estar aqui com vocês, poder colaborar. Louvo a Deus pela tecnologia e por ela poder ser usada a serviço do reino de Deus. Amém. Bacana. A gente queria, Pastor Ricardo, fazer uma pergunta assim inicial, assim um pouco fora assim da conferência em si, né? Até para a gente se conhecer mais, né? A gente soube que você gosta muito aí de esporte, de lutas. Será que você podia falar um pouquinho para a gente assim, como é que é seu cotidiano assim vinculado à malhação, às lutas? Você podia falar alguma coisa para a gente? Ok. Eu treinei karatê desde os meus 14 anos. Eu sou karateca, né? Eu sou faixa preta terceiro dan, mas já tá indo para 3 anos já que eu tô parado com o karatê, porque eu tive um desgaste aqui num músculo do glúteo por causa de treino, né? Que eu fiz a vida toda, um treino muito intenso. Eu competia, né? E tudo mais. E aí eu tive que parar. Também meu tempo começou a ficar bem escasso, né, para treino de karatê. Você vai ficando mais velho, você vai precisando de mais tempo para aquecimento, essas coisas assim. E eu também sempre me dediquei à musculação, mas a minha musculação, enquanto eu treinava karatê, sempre era mais focada na arte marcial mesmo, né? Quando eu parei com o karatê de vez, aí eu me dediquei mais à parte da musculação, que é o que eu faço hoje, né? Hoje eu praticamente treino musculação. Eu faço isso quando possível, né? Todo dia da semana, menos aos domingos. E às vezes sábados também falho um pouco, mas de segunda a sexta, 7 horas da manhã eu estou na academia. Geralmente eu treino das 7 às 8, e aí volto, tomo café e começo o dia. Maneiro. Poxa, legal demais. Assim, a gente ouve assim uma atividade sua, né, que é cotidiana e que você traz isso aí para sua semana, para sua rotina. E a gente como cristão, né, tenta viver mesmo, né, em todas as nossas áreas aí. A gente vive o cristianismo, a gente vive os ensinamentos de Jesus e tal. E aí, como que é assim trazer para o cotidiano esse Jesus que ainda é um Jesus que opera milagres, um Jesus que faz prodígios? Como que é essa vivência cotidiana e ao mesmo tempo com esse Jesus tão poderoso que pode mesmo fazer algo nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor? Como que tem sido isso na sua experiência? Então, eu acho que o fundamento disso é entender que Jesus, ele, como as escrituras dizem, né, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele é uma pessoa. E o que as escrituras dizem para a gente é que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. A nossa vida está inserida na vida dele, e a vida dele está inserida na nossa vida através da presença do Espírito Santo. O Espírito que vive em nós é o mesmo Espírito que viveu em Jesus quando Jesus estava aqui encarnado. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas Jesus se fez um ser humano e ele viveu como um ser humano. Enquanto ele viveu como um ser humano aqui, ele viveu completamente dependente da terceira pessoa da Trindade, da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. E o que as Escrituras nos dizem é que esse mesmo Espírito que estava com Jesus, que habitava em Jesus, que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que Jesus nos batizou, é o Espírito que Jesus nos deu. Então, o Espírito que vive em nós é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus, e o mesmo Espírito da ressurreição.
Então, a vida ressurreta de Jesus, ela está presente em nós. Isso faz com que, quando a gente compreende, né, de fato isso faz com que a gente simplesmente viva diariamente a partir dessa realidade. E a vida dele está em nós e a vida dele flui de nós. João 7 diz que nós receberíamos o Espírito Santo e quando nós recebêssemos o Espírito Santo, de nós fluiria rios de água viva. Ou seja, a vida de Jesus que nos é dada não é uma vida para ser contida dentro de nós, mas é uma vida para fluir de nós. Eu acho que a diferença, talvez, na prática, como você colocou, com relação ao cotidiano da vida da gente, ou da minha vida, é que eu entendi que isso é uma realidade que não está atrelada a mim porque eu sou pastor, ou a nós por causa do ministério ou da missão, entende? Isso é uma realidade que está atrelada a nós por causa da nossa vida. Então, onde nós estivermos, a gente vai viver essa realidade. Não sei se eu respondi muito bem, mas assim, é algo que, na verdade, deveria ser simples para a gente. Não é, porque eu acredito que a maioria das vezes nós fazemos uma separação entre aquilo que a gente afirma acreditar e isso que a gente afirma acreditar como uma realidade na nossa vida. A gente faz uma diferenciação entre acreditar em algo e esse algo ser uma realidade para a gente, como se isso fosse possível. Não é possível. Então, quando a gente percebe isso, não é só esse fator, mas eu acho que isso é um dos pontos importantes. Quando a gente se dá conta disso, pelo menos para mim foi assim, chegou um momento da minha vida que eu disse assim, bom, aquilo que eu afirmo, que eu creio, eu preciso ter isso como uma realidade na minha vida. Jesus vive em mim, as Escrituras dizem isso, o Espírito do Senhor vive em mim, as Escrituras dizem que eu tenho a mente de Cristo, eu sou seguidor dele, eu sou um discípulo dele, um discípulo de conformidade com o padrão do Novo Testamento, é uma pessoa que pensa como o seu mestre, fala como o seu mestre, faz as coisas que o seu mestre faz. Então, é isso que eu tenho que fazer, e a vida de Jesus está em mim, através do Espírito Santo, para que isso possa ser feito assim. Não em mim, ok? Em todos nós, na igreja. Então, um dia eu falei, bom, é isso aí. E o que eu faço é viver isso de forma normal. Nessa nossa entrevista aqui, eu posso contar alguns testemunhos? Com certeza. Ok. Claro. Então, por exemplo, na academia. Um dia eu cheguei na academia, eu entrei, aí tinha uma professora, uma personal, que eu conhecia só de vista, eu sabia que ela era personal, por causa que ela sempre estava lá dando exercício para os outros, e ela estava sentada na área de convivência da academia, isso foi antes da pandemia, ok? E ela estava com uma tipóia. Aí eu entrei, eu olhei para ela e veja, o que as escrituras me dizem é que Jesus, ele curava os enfermos, o que as escrituras me dizem é que Jesus deu autoridade aos seus seguidores para eles fazerem a mesma coisa. Quando Jesus se encontrava com uma pessoa enferma, ele curava a pessoa. Então, eu fui até ela e falei, ei, beleza, tudo bem? Ela falou, sim, tudo bem. Eu falei, como você chama? Ela falou, Paula, o pessoal me chama de Paulinha. Eu falei, prazer, Paulinha, eu sou o Ricardo, o que você fez? Ela falou, eu estava treinando jiu-jitsu, aí sabe como é, sou marrenta, não bati, aí distendeu o meu tendão do ombro. Eu falei, poxa, mesmo? Eu falei, ei, eu posso te ajudar. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu posso orar por você? Jesus pode curar o seu tendão. Ela ficou me olhando. Ela falou, não, sim, claro. Eu falei, então dá licença, eu posso colocar a mão no seu ombro? Ela falou, mas você vai orar agora? Eu falei, vou orar agora. E estava um monte de gente treinando, eu coloquei a mão. Falei, pai, eu quero te agradecer pela vida da Paulinha, eu sei que o senhor a ama muito. Espírito Santo, eu peço que o teu poder de cura venha sobre ela agora. Todo machucado, toda lesão, tendões machucados, rompidos no ombro da Paula, em nome de Jesus. Restaurem-se agora, regenerem-se agora. Aí tirei a mão e falei para ela, aí, você tem coragem de tirar a tipóia e testar para mim? Ela falou, tudo bem. Tirou a tipóia e ela levantou o ombro
mais ou menos até essa altura, assim, e eu vi na cara dela que fez uma carinha de dor. Ela falou, nossa, melhorou, eu não conseguia levantar meu ombro até aqui. Eu falei, meu braço até aqui. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei, então deixa eu orar de novo. Ela falou, tá bom. Aí ela já ficou mais animada, porque ela viu que tinha acontecido alguma coisa. Eu botei a mão e falei, pai, eu quero te agradecer, o senhor está agindo aqui, na autoridade do nome de Jesus, todos os músculos machucados, tendões rompidos, cartilagens afetadas, todo o ombro no ombro da Paula, em nome de Jesus, sejam regenerados agora. Amém. Aí falei para ela, testa de novo. Ela levantou, passou e falou, nossa, puxa vida. E olhou para mim, eu falei, e aí? Ela falou, não, eu não fazia isso, muito obrigado. Eu falei, mas não vai mais que isso? Ela falou, não, forçar mais que isso dói. Eu falei, não, então deixa eu orar mais uma vez por você. Ela falou, claro. Ela já estava muito animada, e nessa altura tinha um monte de gente treinando ao redor, todo mundo já estava parado, olhando o que estava acontecendo. Na terceira vez eu falei, pai, muito obrigado. Eu peço que o senhor complete aquilo que o senhor está fazendo aqui, na autoridade do nome de Jesus. Tendões, regenerem-se agora. Amém. E aí pedi para ela, aí, testa. Aí ela já levantou o ombro com muita confiança, passou para trás, girou para frente, para trás. Ela falou, nossa, eu nunca vi isso. Eu falei, Jesus, ele está vivo, ele vive em mim, ele curou você, ele te ama. Assim como ele curou você, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, porque ele quer se relacionar com você. Você tem uma Bíblia na sua casa? Ela falou, eu tenho, eu sou católico. Eu falei, que ótimo. Então pegue a Bíblia todos os dias, leia os evangelhos, Mateus a João, tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os evangelhos. Quando você terminar, você volta e começa a ler de novo. Quando você estiver lendo, diga assim, Jesus, se mostre para mim, se revele para mim. Assim como ele te curou, ele vai mostrar para você que ele está vivo. Ela falou, muito obrigado. E a cena mais legal naquele dia foi ver ela embora da academia com a tipóia na mão dela, e todo mundo na academia olhando. Então, assim, eu fui na academia treinar, ok? Eu não fui na academia para curar uma pessoa. E eu tenho um monte de histórias assim na academia e em muitos outros lugares. Mas eu estou fazendo as minhas coisas. Mas se você ler os evangelhos, você vai ver que a maioria das curas de Jesus, elas não estão programadas, elas acontecem no dia a dia de Jesus. Poxa, legal demais, glória a Deus. Você comentou que em determinado momento, assim, você parou e falou, poxa, o evangelho é isso, a Bíblia diz isso, então, pelo poder do nome de Jesus, milagres ainda podem acontecer. Como é que foi isso, assim, a partir de que momento que você passou a crer nisso de verdade, isso transformou a sua vida? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Sim, ok. Então, na verdade, isso é uma trajetória na minha história, né? Eu sou presbiteriano de nascença, de três gerações, meu avô, meu pai e eu. Mas eu fiquei na igreja até meus 12 anos de idade. 12 anos eu saí da igreja. E eu fiquei numa fase na igreja que foi muito boa, porque essa fase da gente como criança, aonde tudo que ensinam para a gente na igreja, mesmo nas igrejas presbiterianas, batistas, nas igrejas chamadas tradicionais, sempre tem a ver com Deus ser realmente real, poderoso e ele fazer as coisas. Vocês já perceberam isso? Que a gente conta essas histórias para as crianças, mostrando para elas que Jesus é assim, que Deus faz essas coisas e etc. Depois, quando a gente começa a ficar adulto, você entra na classe de catecúmenos, essas coisas todas, aí o pessoal começa a te ensinar que isso não é bem assim. Bom, eu perdi essa fase do isso não é bem assim, porque eu saí aos 12 anos. Então, eu fiquei fora até os meus 18. Aos 18 anos, eu tive uma conversão. A minha conversão foi uma conversão com uma experiência, eu posso dizer assim, mais sobrenatural. Okay? Eu estava num bar e eu ouvi Deus falando comigo, vai para casa. Eu ouvi a voz dele nitidamente dizendo para mim, vai para casa, seu lugar não é aqui. E aí eu fui para casa, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, e quando eu cheguei, a minha mãe sempre estava, eu sempre saía assim, a minha mãe sempre estava, eu chegava em casa, a minha mãe sempre estava orando por mim. E aí eu entrei, e quando eu entrei na minha casa, eu senti um vazio enorme. Eu me lembro que eu me assentei na mesa da cozinha, eu chorava muito, falando de que eu senti um vazio enorme, falando isso para minha mãe, e a minha mãe dizia para mim, olha, esse vazio é a falta de Jesus, você conhece Jesus, você sabe o que você tem que fazer e tal. E naquela noite
eu orei e entreguei a minha vida para Jesus. E logo na manhã seguinte eu acordei diferente, eu acordei com uma fome enorme por Deus. Eu li toda a Bíblia num curto espaço de tempo, eu comecei a buscar o Senhor. Bom, e aí eu voltei para a igreja, eu fui para a igreja e eu fui para a igreja presbiteriana, era a minha igreja, era a igreja que eu tinha crescido, que eu conhecia, e eu voltei para a igreja presbiteriana, então. Mas eu tive o privilégio de ser pastoreado por um pastor que tinha uma visão muito intensa com relação à missão, a plantar a igreja, essas coisas todas. E dentro desse período do pastoreio dele, eu também tive o privilégio de ser discipulado por um pastor que ficou alguns anos apenas na nossa igreja, mas foi o pastor, inclusive, que me colocou em contato com a Mocidade para Cristo, com quem eu comecei a trabalhar depois. E no processo de discipulado com ele, eu tive o primeiro contato com o Evangelho do Reino. Ele pediu para a gente ler um livrinho chamado Os Discípulos, escrito por Juan Carlos Ortiz. E logo no primeiro capítulo desse livro, o Ortiz ele fala sobre o Evangelho dos Santos Evangélicos e o Evangelho do Reino. Então, eu tive um primeiro contato com essa noção do Evangelho do Reino, de que o que Jesus proclamava, o que Jesus ensinava e pregava, era o Evangelho do Reino. Então, esse conceito do Evangelho do Reino entrou cedo na minha vida, embora eu não compreendesse profundamente. E desde cedo, depois da minha conversão, eu sempre li muito. E logo eu fui me interessando pela literatura dos avivamentos, pela história dos avivamentos. Então, eu li o que eu pude na época sobre avivamentos, e eu tinha uma fome de ver isso acontecendo. E o que me era dito, ensinado, né, na igreja e tudo mais, era que os avivamentos eram momentos específicos de Deus na história, que Deus visitava, né, a história de uma forma especial. E eu tinha fome disso. Eu li sobre John Wesley, o avivamento na Inglaterra, George Whitefield, né, sobre Jonathan Edwards, né, no Grande Despertamento em 1859, nos Estados Unidos, sobre Charles Finney, Moody, Evan Roberts, né, foi um dos meus prediletos, né, o avivamento no País de Gales. Então eu lia bastante, eu lia a Bíblia e lia bastante sobre isso, sempre com um grande anseio, um grande desejo no meu coração de viver essa realidade de avivamento, mas sempre entendendo que o avivamento era algo assim, era uma visitação de tempos em tempos que Deus fazia na história. Então, eu me juntei a um grupo de amigos na época, a gente era bem jovem, 18 anos, 19 anos, e a gente buscava muito a Deus, orava, jejuava, porque a gente queria avivamento, a gente queria ver isso acontecendo na vida da nossa igreja, né, e etc. A gente pregava, essas coisas todas assim que a gente faz quando a gente está com fome de Deus e principalmente quando a gente é mais jovem, né? Eu fui, então, para o seminário, eu me envolvi com a Mocidade para Cristo, estou resumindo bastante aqui, ok? E aí depois eu fui para o seminário, e aí no seminário eu recebia uma carga de uma visão teológica bastante diferente dessa que até então eu estava lendo e eu estava buscando. Mas acho que a minha experiência de conversão, somada ao fato de que eu, antes de ir para o seminário, já lia essas coisas, já ansiava por essas coisas, e meu trabalho com a Mocidade para Cristo fez com que aquilo que eu recebi no seminário não teve força suficiente para mudar a minha mentalidade quanto a isso, a minha expectativa quanto a isso. No entanto, desativou essas coisas por um bom tempo no meu coração. Quando eu saí do seminário, eu fui para o Sul, e no Sul, plantar a igreja, eu tive 2 anos lá de intensa batalha espiritual. Muita possessão demoníaca acontecendo, muita coisa maluca, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Coisas que não dá para contar aqui. Depois vocês fazem outra entrevista comigo sobre batalha espiritual. E aí aquilo me mostrou o seguinte: a teologia que me passaram, a teologia que eu tenho, não é suficiente para a missão. E eu li a Bíblia, e o que eu via na Bíblia era diferente daquilo que eu tinha recebido. O que eu lia na Bíblia era que Jesus ele tinha toda a autoridade, todo o poder. O que eu via os discípulos fazendo era muito diferente. E eu estava no meio dessa situação toda. Quisesse eu ou não, eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida, mas as coisas estavam ali acontecendo.
E aí foram 2 anos de treinamento nessa área, onde Deus me fez perceber que o mundo espiritual, a realidade espiritual, ela é muito, muito intensa, muito concreta, e que eu não iria fazer a missão baseado meramente em conhecimento teológico, em conteúdo de teologia, embora eu não despreze isso, eu tenho mestrado em missiologia, eu tenho formação em filosofia, eu acho que essas coisas são importantes, estudar é importante, mas eu tinha entendido que isso não era suficiente. Eu vim para Rio Claro e nessa minha volta para Rio Claro e essa vivência lá no Sul me levou de novo a me despertar, coisa que tinha ficado adormecido nos 4 anos do seminário, para essa busca pela teologia do reino. E por compreender como é que era isso, né? Como era a vida, como a vida de Jesus era daquele jeito, como a vida de Finney e de outras pessoas podiam ser daquele jeito, e a gente não vê essas coisas, né? Então eu comecei a ler, comecei a procurar coisas relacionadas à teologia do reino. Então, nessa época eu li o que eu pude do George Led. Era uma época que você não tinha muitos livros sobre isso, né? Mas George Led, ele tinha um livro chamado, na época era Palestras sobre o Reino de Deus, hoje acho que chama Teologia do Reino, alguma coisa do tipo assim. Eu li o que eu pude, e a partir dali eu comecei a ler, né? Então eu tive alguns autores que começaram a moldar a minha mentalidade, a minha teologia sobre o reino de Deus. Eu vou citar rapidamente aqui o George Led, o Heiderbos, o Enter Wright, Gordon Fee. Gordon Fee é um dos principais, ok? O Greg Kinnear, agora mais recente. Jack Deere é um cara que eu li 2 livros dele em 1997, que fizeram muita diferença na minha vida, e o Sam Storms. Sam Storms ele me influenciou muito, porque o Sam Storms ele era um reformado carismático, né? Então ele tinha uma teologia reformada, mas ele tinha uma pneumatologia carismática, e é assim que eu me identifico hoje. Eu tenho uma teologia reformada com uma pneumatologia carismática. A minha pneumatologia não é uma pneumatologia tradicionalmente reformada, reconhecida aí pela teologia reformada. Ela é uma pneumatologia carismática, ok? Ou seja, eu realmente acredito na presença ativa do Espírito Santo de Deus na vida da gente, não apenas como um selo, mas como o Deus da terceira pessoa da Trindade que está vivendo em mim, que está dirigindo a gente, que dirige a igreja. E eu creio que esse é o Espírito Santo, e eu creio que a igreja está errada quando ela não reconhece o Espírito Santo assim, quando ela limita o Espírito Santo a alguém que está aqui só para fazer com que a gente seja um bom cristão. Quando olha para o Espírito Santo apenas pensando no fruto do Espírito, isso é muito importante, eu creio que ele trabalha assim, mas a presença do Espírito em nós nos dá o poder do Espírito, Atos 1:8. E esse poder do Espírito, quando a palavra de Deus fala sobre poder, ela não está falando apenas sobre algo aleatório, ela está falando de coisas concretas, de manifestações concretas da presença do poder de Deus. Né? Então, eu comecei, a partir dessas leituras, a ansiar e a buscar cada vez mais, né, isso. Aí eu resolvi estudar a biografia de algumas pessoas que geralmente não são mencionadas no nosso meio, no meio reformado, no meio tradicional, mas que foram homens e mulheres de Deus da história da igreja, né? Então eu li a biografia, eu estudei, né, sobre John Lake, sobre Smith Wigglesworth, sobre Maria Woodworth Eder, sobre o John Hus, né, sobre os místicos do século XII, sobre Catherine Kuhlman, M. Semple McPherson, Sadhu Sundar Singh, o irmão Jung, que está vivo até hoje, né? E ele tem livros, certo? Eu li sobre essas pessoas. Comecei a ler sobre eles, estudar sobre eles, ver como era a vida deles, né? E tudo isso foi alimentando cada vez mais o meu coração. Isso juntamente com a contínua leitura das Escrituras e a procura da vivência dessas coisas. Em 1997, eu conheci um homem, um pastor chamado John Wimber. Ele foi o fundador da Vineyard nos Estados Unidos.
E esse homem, o John Wimber, ele influenciou muito a minha prática, ok? Porque eu tinha um bom conteúdo, uma boa teoria agora, mas eu ainda não vi essas coisas acontecerem. E o que o John Wimber me mostrou foi que, aquilo que eu disse, eu tinha verdades, mas essas verdades não eram realidades na minha vida, porque eu não as tornava prática. Então, o John Wimber me fez ver, ele usa uma frase dizendo assim, nós somos naturalmente sobrenaturais. O John Wimber me fez entender e me fez ver que essa vida, ela não era uma vida que eu deveria esperar para um tempo de avivamento. Que o tempo de avivamento, na verdade, é aquilo que está no coração de Deus para a vida da gente o tempo todo. E que fé se escreve com risco. Que se eu quisesse ver as manifestações do reino, o poder do reino, não só em teoria, eu precisava arriscar. Então, eu precisava orar pelas pessoas, eu precisava começar a fazer as coisas. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a fazer. Correndo risco, entendeu? Eu via enfermos, eu via pessoas enfermas, eu orava por elas, eu começava a orar, eu orei por muita gente, oro ainda hoje por muita gente que eu não vejo ser curada, né? Mas eu também vejo muita gente ser curada. Porque eu oro. Você falou então assim sobre essa atuação, essa ousadia também, né? Você até citou Atos, o tema da conferência é quando os céus tocam a terra, né? E a igreja toda veio agora de uma leitura, está terminando, né, a leitura de Atos, e a gente vê os apóstolos ali com muita ousadia. Você falou do risco, né? Para colocar sua fé em ação, você tem que se arriscar. Você até no início contou uma experiência para a gente. Você poderia contar mais uma ou mais duas, assim? Acho que isso aquece muito o coração da igreja. Ok, eu vou contar duas. Na verdade, eu preciso contar três, ok? Para fazer sentido. Para fazer sentido, porque elas estão meio linkadas. Eu já não me lembro mais ao certo quanto tempo atrás, mas alguns anos atrás eu fui para a praia com minha esposa e dois dos meus filhos para a gente poder descansar. E teve um dia lá que nós estávamos uma manhã na praia, e aí minha esposa e um dos meus filhos, a gente falou, vamos voltar para o hotel. Minha esposa e um dos meus filhos subiram e eu fui pagar a continha lá no quiosque. E o meu filho mais novo, o Wesley, ele ficou para trás comigo. O Wesley tem bastantes experiências assim, né? Também. Minha família praticamente tem. E eu vi ele conversando com um homem que estava sentado no quiosque. Daqui a pouco eu vi ele orando pelo homem. Aí eu cheguei perto, e para encurtar a história, ele estava orando pelo homem porque o homem tinha uma perna mais curta do que a outra. E ele estava orando para a perna do homem crescer e se igualar. Era mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos, de diferença. Não era uma diferença muito grande, mas ela era mais curta. E ele orou umas 2 vezes, o homem ficou em pé, andava, e a segunda vez que ele orou, a sensação que eu tive é que a perna tinha se mexido. E eu já tinha visto, né, pessoas orando assim, e isso acontecendo, mas eu nunca tinha tido a experiência. O meu filho, o Wesley, esse que eu estou falando, ele já tinha tido, no começo desse ano que nós estávamos lá, num acampamento da Mocidade para Cristo, num treinamento da MPC, ele orou para um cara, ele era um baixista que estava lá. Nós tínhamos 10 dias lá no acampamento, os primeiros 5 dias ele mancava, o meu filho orou por ele na piscina, a perna do cara cresceu, os outros 5 dias todo mundo via ele, era o testemunho de umas 300 pessoas que estavam lá, ok? Todo mundo via ele sem mancar. Então ele já tinha tido uma experiência assim. Eu não tinha visto ele orar, ele só me contou depois, mas ali eu estava com ele. E ele orou essas 2 vezes, ele falou para mim, pai, você não quer orar agora? E eu falei para ele, não, pode continuar. Ele falou, não, eu já orei 2 vezes, ora senhor agora. Aí eu peguei as pernas do cara e falei, perna, na autoridade do nome de Jesus, cresça. E eu senti ela se mexer na minha mão. Aí eu falei, nossa, eu acho que ela mexeu. Eu olhei para o Wesley e o Wesley falou para ele, você pode andar, né, testar? E o cara andou, testou e falou, eu não estou mancando. E aí medimos lá tal, e estava igual as pernas do cara. E ela tinha uma diferença. A dona da barraca ficou até impactada, né, e tal. Aí, de novo, pregamos o evangelho para ele, oramos por ele, ele entregou a vida para Jesus e beleza. Ok, acabou essa história. 1 ano depois, eu estou em Brasília numa conferência. E aí eu estou pregando,
E na maioria das vezes eu faço isso, né? Eu tive lá alguns momentos, eu tive algumas palavras de conhecimento que o Espírito Santo foi me dando ali, eu fui compartilhando aquilo tinha a ver com várias pessoas que estavam ali, e essas pessoas eu chamava para frente, então, para orar por elas, elas vinham, a gente orava juntos ali, e quando terminou, era mais ou menos uma meio-dia, algumas pessoas ainda vieram até mim para que eu pudesse orar por elas. E eu estava orando, aí chegou um cara, eu vi que ele chegou mancando, ele falou para mim, e eu tinha contado na pregação esse testemunho que eu acabei de contar para vocês sobre a perna do cara lá que cresceu. E ele veio para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma perna menor que a outra, o senhor pode orar por mim então? E eu fiquei super animado, falei, opa, maravilha, senta aí. Né? Aí ele sentou, eu olhei, a perna dele tinha mais ou menos uns 2 centímetros de diferença, assim. Você media, você viu uma diferença significativa. E aí eu comecei a orar. De novo, para encurtar a história, eu orei 35 minutos por ele. Não aconteceu absolutamente nada. Nada. Eu orava, pedia para ele ficar em pé, ele testar, ele levantar, testava. E eu fui orando até ele desistir, mas eu fui persistindo lá. E não aconteceu nada. Muito bem, acabou essa história. Ponto final. Nesse mesmo ano, um pouco mais para frente, eu fui para o Sul dar um treinamento lá para um pessoal de uma igreja luterana sobre dons espirituais. E aí eu comecei lá a dar o treinamento, dar o curso, e também eu sempre conto testemunhos, ok? Eu acho que testemunhos fortalece, alimenta a fé das pessoas, desafia as pessoas. E aí eu contei esse testemunho lá, do cara que cresceu a perna e do cara que não cresceu a perna. E aí chegou uma moça em mim, e ela chega em mim na hora do intervalo, do cafezinho, ela chegou mancando, eu já tinha observado que ela estava mancando, quando nós chegamos, e ela se apresentou, falou, olá, meu nome é Sueli. Tudo bem? Falei, tudo bem. Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu ouvi lá o seu testemunho da perna e tal, eu tenho um problema também com a minha perna. Eu falei, eu percebi. Ela falou, o meu problema não é na perna, meu problema, na verdade, é no quadril. Quando eu nasci, meu quadril deslocou, fizeram uma cirurgia, ele foi colocado no lugar errado, e a minha perna, ela esquerda, ela é 5 centímetros acima da outra, menor que a outra. E ela pediu para que eu orasse por ela, porque ela estava esperando uma prótese chegar dos Estados Unidos para colocar no quadril e tudo mais. Eu falei, beleza. Aí eu orei por ela, por isso, fui para o hotel. No dia seguinte, tinha o final do curso. Eu terminei o curso e aí eu chamei ela e falei, Sueli, eu queria orar por você ainda. Posso? Ela falou, pode. Eu falei, então, você pode se assentar? Ela se assentou e também, para encurtar a história, eu orei por ela e a perna dela cresceu e se igualou. A primeira vez que eu orei, eu senti a perna dela mexendo e ela estava com os olhos fechados, tinha umas 8 pessoas ao redor e ela deu um grito, ela falou assim, alguém puxou minha perna, você puxou minha perna. Eu falei, não, eu não puxei sua perna. Eu falei, mas alguém puxou sua perna. Eu falei, eu concordo com você, eu acho que não puxou, eu acho que a sua perna cresceu. Aí ela mediu e a perna dela já estava mais próxima uma da outra. Ela ficou em pé, começou a andar, falou, gente, eu estou mancando menos. Eu falei, então vamos orar de novo. Ela sentou para orar de novo. Quando a gente ora, a gente tem essa mania de fechar os olhos, né? Então todo mundo estava com os olhos fechados a primeira vez que eu orei, mas a segunda vez todo mundo estava com os olhos abertos. Né? Porque todo mundo queria ver o que estava acontecendo, né? E aí eu orei a segunda vez, foi bem objetivo, eu falei, Pai, eu te agradeço porque o Senhor está agindo aqui, na autoridade do nome de Jesus, perna esquerda, cresça. E a perna esticou de novo. Ela falou, puxaram minha perna de novo. Aí eu medi os pés dela, eles estavam absolutamente iguais, ela ficou em pé, e ela olhou e falou assim, gente, eu nunca fiquei reta na minha vida, eu estou reta, e o povo tudo começou a chorar, e dar glória a Deus, essas coisas todas assim. Então, depois disso eu não tive mais nenhuma experiência de poder orar com uma pessoa com uma perna mais curta que a outra, okay? Mas essa foi uma experiência, né? Eu tenho muitas assim. Isso são com curas, né? Tem outros tipos de experiências também, né? Como, por exemplo, eu estava num supermercado e eu passei no caixa
E aí, quando eu cheguei no caixa, eu olhei para a pessoa, para a moça que estava no caixa e falei para ela, você está bem? Tudo bem? E ela falou, eu estou bem. Falei, ok, que bom. Comecei a passar minhas compras. Aí veio a palavra na minha cabeça, assim, apareceu a palavra preocupação. Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, você está preocupada com alguma coisa? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Aí ela falou assim, um pouco. Eu falei, mas o que é? Você quer me falar? Isso já foi agora, na pandemia, né? Eu falei, o que é? Ela falou, não, uns problemas aí pessoais. Eu falei, ok, então me dá a sua mão aqui. Aí ela me deu a mão e aí eu orei por ela. E na hora que eu estava orando por ela, eu orei por algumas coisas que vieram na minha mente, que eu acredito que eram pensamentos que o Espírito Santo de Deus estava me dando sobre ela. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a minha mente é misturada com a mente de Jesus, a sua mente é misturada com a mente de Jesus. Alguns pensamentos que nós temos não são pensamentos nossos, são pensamentos de Jesus que estão aqui. E aí eu orei por ela, ela agradeceu, chorou. De novo eu preguei o evangelho para ela. Eu sempre faço isso, ok? Eu sempre apresento o evangelho, né, para a pessoa. E eu tenho muitas experiências assim, da pessoa virar para mim e falar, puxa, mas como você sabia disso? Porque não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Amém, amém, glória a Deus. A gente percebeu nas suas redes sociais que você às vezes compartilha alguma dessas experiências. E aí eu queria saber, assim, se você já sofreu algum tipo de perseguição ou algum preconceito por parte de outros pastores ou de alguma instituição por postar isso publicamente. Então, ostensivamente, assim, de escreverem e tudo mais, até o momento não. Eu tenho, sim, pessoas, pastores e outras pessoas que não concordam com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu apresento, com aquilo que eu vivo, mas até o momento eu não tive nenhum tipo de perseguição. Eu acho que essa palavra é uma palavra forte. Eu não a usaria no momento, né, para mim ainda. Não significa que eu não vá ter. Mas, até o momento, eu não usaria esse termo, perseguição. Eu tenho, sim, oposições, pessoas que discordam daquilo que eu ensino, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou mostrando nas escrituras, né? Mas eu ainda não cheguei acho que eu não posso ainda classificar isso como uma perseguição. E como, assim, conciliar, né, essa fé ousada com a teologia reformada? Porque em alguns momentos parece que são antagônicas e que não dá para conciliar, né? Como que você trabalharia com essa ideia? É possível, então, conciliar a fé ousada e a teologia reformada? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o que acontece aqui é que se criou um estereótipo do que significa ser reformado. E dentro desse estereótipo está a ideia de que uma pessoa que é reformada, ela não é ousada na sua fé. Mas isso é um estereótipo. Nada objetivamente, né, diz isso, ok? Que você, ao contrário, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, eles eram homens reformados, né? Agora, eu preciso confessar que eu não tenho muita preocupação com relação a isso, porque eu costumo dizer o seguinte: nós desenvolvemos uma nomenclatura, né, e um modelo de igreja e nomes e fórmulas que desconsideraram uma boa parte da história da igreja. Para nós, assim, é como se a história da igreja, como se a igreja, o ensino da igreja, a verdade da igreja fosse a partir do século XVI para frente. Mas o que a gente faz com todo o restante?
que a gente faz com do século I até o século XV? Então, como eu afirmei, eu sou reformado no sentido mais amplo da palavra, ok? Eu sou reformado. Mas essa é como eu posso colocar isso? Assim, eu sou um seguidor de Jesus, né? Jesus nos chamou para seguir a Ele. Eu não sou, por mais que isso possa gerar problemas para mim, eu não sou um seguidor de Calvino. Eu sou um seguidor de Jesus. Okay? Eu acho que todo cristão é um seguidor de Jesus. A gente não devia ser seguidor de Calvino, seguidor de Lutero, seguidor de John Wesley, seguidor de... Esses homens eram seguidores de Jesus. Eu não acredito que eles fizeram o que eles fizeram para que nós nos tornássemos seus seguidores. Eles eram seguidores de Jesus e a gente deve ser seguidores de Jesus. Então eu honro Calvino, honro Lutero, honro cada homem e mulher de Deus na história, mas eu não sou seguidor deles, eu sou seguidor de Jesus. Eu aprendo muito com todos eles, porque eu acredito que eles seguiam Jesus, eles ensinaram coisas importantes, mas nenhum fundador de denominação, de qualquer coisa assim, é uma pessoa inspirada. Eles têm erros e eles têm acertos, assim como eu tenho erros e eu tenho acertos. A única regra de fé e prática infalível, na minha opinião, é a Escritura. Então, o que tranquiliza, eu sempre mantenho o meu coração muito tranquilo, é que eu creio nas Escrituras. Nada do que eu faço, nada do que eu falo, nada do que eu ensino contradiz as Escrituras, né? Ao contrário, eu acho que algumas pessoas, por mais sinceras que elas sejam, elas têm uma teologia que contradiz as Escrituras. Elas tentam explicar coisas a partir da sua não experiência, ok? Algumas pessoas me criticam dizendo assim: você ensina e você fala coisas baseadas na sua experiência. Não, a minha experiência está subordinada às Escrituras. Então, sim, eu tenho experiências, mas eu estou ensinando coisas que estão fundamentadas nas Escrituras. Veja, as Escrituras me dizem que Jesus disse aos seus seguidores: vão e preguem o Evangelho, curem enfermos, expulsem demônios. Ele não falou só para pregar o Evangelho, ele falou: curem enfermos, expulsem os demônios. Aí, nós temos alguns irmãos queridos e amados pastores que querem ensinar que hoje a gente precisa obedecer a Jesus no que diz respeito a pregar o Evangelho. Mas hoje a gente não cura mais enfermos e a gente não expulsa mais demônios. Como assim? É o mesmo texto. Quem te deu a autoridade para dizer que parte do texto é para hoje e parte do texto não é mais para hoje? Isso é uma má hermenêutica, isso é uma má interpretação das Escrituras. Então, eu estou comprometido com aquilo que as Escrituras dizem. Jesus diz em Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo que vos ordenei. Veja, não é algumas coisas que vos ordenei, a tudo que vos ordenei. Jesus estava falando com os primeiros seguidores dele, ou seja, os primeiros seguidores deveriam ensinar os demais seguidores a obedecerem a tudo que Jesus havia ensinado para eles. Veja, Jesus os ensinou a perdoar, Jesus os ensinou a amar, Jesus os ensinou a orar, Jesus os ensinou a curar, Jesus os ensinou a expulsar demônios, Jesus os ensinou a fazer milagres. É para eles ensinarem os demais a fazerem tudo o que Jesus ensinou a eles a fazerem. E isso vem de geração a geração. O que acontece é que, em algum momento da história, a gente começa a ter uma perda disso. Por quê? Porque a gente começou a olhar para o padrão da Bíblia e olhar para o nosso padrão, e a gente começou a ver que o nosso padrão, o padrão que eu falo aqui é a nossa experiência, ok? A nossa experiência era muito distante daquilo que a gente lê nas Escrituras. Aí qual é a explicação que foi sendo passada para a gente? Isso aqui não acontece mais hoje. Essa é a explicação que foram dando para a gente. Agora, eu te pergunto, quem que está baseado aqui na experiência? Eu ou eles? Porque você está explicando que as coisas não acontecem mais na Bíblia, mais do jeito que a Bíblia diz, porque você não vê isso acontecendo na sua experiência. Então, na verdade, quem está fazendo uma teologia baseada na experiência não sou eu. São aqueles que não veem as coisas acontecendo na vida deles do jeito que as Escrituras dizem que elas acontecem.
Então, eu costumo dizer, a gente não deve fazer teologia baseada na nossa experiência, mas a gente também não deve fazer teologia baseada na nossa não experiência. Então, o desafio para mim é, as escrituras estão aqui. Quando eu não vivo algo na minha vida de conformidade com as escrituras, eu não quero baixar a escritura no meu padrão e dizer, isso não acontece mais hoje porque eu não vivo isso, então não é mais do jeito que as escrituras dizem. Não, eu quero dizer, por que eu não vivo do jeito que as escrituras dizem? E eu quero lutar para que o meu padrão vá subindo até o nível daquilo que as escrituras me apresentam. Amém. Eu acho isso mais lógico, acho mais bíblico. Com certeza. Poxa, já encaminhando para o final aqui, a gente queria dizer que a gente se identifica muito com o seu ministério, com a pregação coerente mesmo com a palavra de Deus que o seu ministério tem dado. E eu queria te perguntar qual mensagem final assim você deixaria aqui para a gente da Oceânica? Uau! Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês todos da Oceânica é o seguinte: nada do que acontece na minha vida é porque eu seja uma pessoa diferente de vocês ou especial. Não. O mesmo Espírito que habitou e agiu na vida do apóstolo Paulo, dos primeiros seguidores de Jesus, é o Espírito Santo que habita na minha vida e age na minha vida, e é o mesmo Espírito que habita em vocês e age na vida de vocês. Então, a minha mensagem é: creiam naquilo que as Escrituras dizem. Creiam não apenas em teoria, creiam a tal ponto de lutar para que isso se torne uma realidade na vida de vocês. E não tenham medo de correr risco, ok? Façam. Veja, eu orei por muitas pessoas antes de ver uma primeira cura acontecer. Eu orei por muitas, e eu continuo orando por várias pessoas onde nada acontece, e eu vou continuar orando. Por quê? Porque eu tenho uma promessa nas Escrituras. A promessa nas Escrituras que eu tenho, que você tem também, Jesus disse assim: vocês farão coisas maiores do que essas que eu fiz. Não tem essa promessa nas Escrituras? Coisas maiores vocês farão. Então veja como eu lido com isso. Quando eu olho para a história da igreja e eu ouço pessoas dizendo assim: Jesus falou que coisas maiores os discípulos fariam, mas nunca ninguém fez coisas maiores do que Jesus diz. Eu falo, opa, então talvez eu seja a geração daqueles que vão fazer as coisas maiores. Talvez não seja eu, talvez seja a geração dos meus filhos. Muito provavelmente a geração da minha neta, que já está sendo treinada desde os do nascimento dela, desde os 2 anos de idade, para acreditar que ela atua com Jesus naquilo que ela está fazendo. Então, façam, não tenham medo, preguem o evangelho do reino, foi o que Jesus disse. Pregar o evangelho do reino é anunciar com palavras e manifestar através das ações. Isso inclui a nossa generosidade, o poder de Deus, milagres e tudo mais. Façam isso. E outra coisa, não olhem para isso como um programa da Oceânica, ok? Olhem para isso como parte da vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu quero encerrar essa minha parte, essa minha fala aqui, dizendo o seguinte: olha, todos os dias, quando eu acordo, a primeira oração que eu faço na minha cama, quando eu abro os olhos, é: bom dia, Senhor Jesus. O que nós vamos fazer juntos hoje? Ok? Eu acredito de todo o meu coração que todos os dias Jesus vai fazer coisas comigo. Ele vai me convidar para fazer coisas com ele. E eu vivo o meu dia cheio de expectativa. Cada vez que eu saio, cada lugar que eu vou, eu fico pensando: uau, será agora que Jesus vai fazer alguma coisa diferente? E eu fico atento, alerta, ok? Então, vivam assim. O reino de Deus chegou, disse Jesus. Ele é uma realidade. Ele chegou, ele está aí. E ele vai se manifestar de forma cada vez mais intensa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Já está fazendo aí na Oceânica, que vai fazer coisas maiores, mais maravilhosas ainda através de vocês. Amém. Amém, Obrigada. Pastor Ricardo. A gente agradece muito aí, tanto em nome do Pastor Henrique, do conselho, dos líderes aqui da igreja, toda a Oceânica, pelo carinho, pelo tempo que você dedicou aí pra gente. A gente também deseja, assim, para o seu ministério, para a sua vida, que Deus continue te usando, operando maravilhas. Estamos juntos aí implantando o reino, né? Expandindo esse reino maravilhoso. Então, muito obrigado aí. Fica o nosso agradecimento para você. Fica com Deus aí, querido. Tchau. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe.